Oi, eu sou a Julia Signer e a gente está ainda em Israel e vamos falar hoje sobre a arte de ser humano, né? Então, o ser humano ele pode existir de muitas maneiras. O ser humano pode existir de uma maneira que seja mais depressivo, ele pode existir de uma maneira mais alegre, ele pode existir de uma maneira onde ele seja um escravo, ele pode existir de uma maneira onde ele seja um senhor, ele pode existir de uma maneira onde ele realiza as suas vontades, como ele pode existir de uma maneira que ele não realize as suas vontades. Então, só o fato da pessoa existir não significa que ela vai se realizar enquanto pessoa. Porque você ser uma pessoa por completo significa você preencher muitos aspectos da sua vida. Então, você pode existir dessas diversas maneiras. E às vezes você culpa o mundo, né? Você culpa a família, você culpa o trabalho, você culpa o cachorro, você culpa a sociedade, você culpa o governo por existir de uma determinada maneira, por se sentir deprimido, por se sentir mal, por se sentir brigado com as pessoas com você se relaciona, e você não percebe que isso é uma questão que é muito mais sua e muito mais pessoal, esse sentimento de completude, do que necessariamente uma situação externa. É claro que se você vive numa situação de passar fome, ou você vive numa situação onde você não tem uma casa, então essas situações extremas onde você de fato não tem moradia nem comida, são necessidades que precisam ser preenchidas antes de chegar nesse lugar que a gente está conversando. Mas se não for o caso, né, que eu espero que não seja, então você pode perceber que é dentro da sua preguiça, é dentro do seu orgulho, é dentro das suas pequenezes que você se impede, se bloqueia de vivenciar uma totalidade da vida. Porque não existe um real impedimento para as coisas a não ser a maneira com que você enxerga as coisas. Né? Então, uma pacificação entre pessoas vai ser feita se uma das pessoas se dispor a se pacificar. Né? Se as duas pessoas se mantiverem no orgulho, vai ser impossível essa pacificação. E então é só você, de fato, entrar em você e cortar esse orgulho para você pacificar, se houver interesse de pacificação. E essas áreas todas da vida, para elas poderem ser preenchidas, você precisa de esforço. Não tem como você realizar qualquer aspecto, seja profissional, seja amoroso, seja de amigo, seja de moradia, de ter uma casa mais apropriada, se você não tiver um esforço. Então você tem uma casa, é óbvio que se ela estiver limpa, ela vai ficar muito mais aconchegante. É óbvio que se as coisas estiverem no lugar que criem uma harmonia entre elas, a casa vai ficar mais aconchegante. Não é porque a casa é pequena ou porque a casa é grande que não vai ser uma boa casa. Né? O que determina isso vai ser a maneira que você vai se dispor nesse espaço, a maneira que você vai conseguir organizar o seu espaço para que aquilo fique agradável para você. Né? Em relação aos outros aspectos, é a mesma coisa. É muito importante entender que as coisas que a gente tem dificuldade, a gente precisa de muito mais esforço do que as coisas que a gente não tem dificuldade. E não é porque a gente precisa mais de esforço que elas são inatingíveis. Claro que não. Né? Então, e geralmente, esses bloqueios, esses fechamentos, eles são em crenças que a gente tem, que a gente cultivou, que a gente não é bom o suficiente, que isso não é pra gente, ou a gente é muito novo, ou a gente é muito velho, ou isso não serve, né? Então, a gente tem muitas crenças que limitam a gente até de perceber as possibilidades que existem, né? Então, o que difere uma pessoa de outra é como ela percebe a realidade. E cada pessoa, no mesmo ambiente, vai se comportar de maneira diferente. Então, quando você corta as suas crenças limitantes, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer elas.
nossa, então eu acredito que eu nunca vou conseguir trabalhar com o que eu gosto, por exemplo, né? Que a sociedade é muito difícil. Então você olha para aquilo e você fala, bom, qual um caminho para eu trabalhar com o que eu gosto? Às vezes, de fato, você não pode falar assim, vou largar meu emprego, vender coco na praia. Não dá, entendeu? Se você realmente quer abrir uma empresa de coco na praia, se você realmente quer ter uma barraquinha de coco na praia, se for esse o seu desejo, precisa ter um planejamento para isso. Por isso que eu digo o esforço. Né? Para você realizar uma totalidade de vida, você precisa ter um esforço real para isso. Porque senão você não traça um caminho para que aquilo aconteça. E a gente lembra que o esforço é o caminho da valorização. Enquanto você se esforça, você vai valorizando aquilo que você vai obter. Tá bom? Então, obrigada por terem me escutado.